Olá, pessoal. Bom, é... oi, Si, já está aí. Bom, pessoal, eu vou aqui me Olá, apresentar primeiro, para depois passar a palavra para a Cíntia. A conexão tá boa, Si? Tá me ouvindo bem? Tá tá. me vendo bem? Te ouço bem. Você Tá. me ouve bem também? Sim, também. Tá super bom. Bom, pessoal, meu nome é Maria Cândida, eu sou assessora de investimentos há 11 anos. Eu trabalhei com a Cíntia na Ágora, a gente se tornou super amiga e hoje a gente está aí no mercado. E aí hoje ela vai falar tudo sobre fundo de investimento. E no final, eu também vou perguntar para a Cíntia o que é mais importante aí na hora da análise para escolher um fundo de investimento. E também eu quero saber dela quais são os fundos que ela tem recomendado, o que ela acha mais interessante de colocar agora na carteira. Bom, Si, se apresenta aí, quero saber um pouquinho aí da sua trajetória para depois eu começar a fazer as perguntas. Bom, pessoal, primeiro que é uma honra estar aqui conversando com a pessoa que foi praticamente minha mentora no mercado Ah, financeiro. obrigada. Então, Maria Cândida me pegou ali desde estagiáriazinha, me pegou na mão, me ensinou aí talvez 90% do que eu sei hoje e abriu vários caminhos para mim. Hoje eu estou na área de distribuição de fundos da XP. Então, tive uma passagem, assim como ela falou, né, pela Ágora. Comecei na assessoria de investimentos, no atendimento a clientes. Terminei minha carreira lá na Ágora, na área de asset allocation. Então, contribuía para as carteiras recomendadas da corretora. E nesse último ano, tive uma passagem pela PagSeguro, ajudando ali a estruturar toda a plataforma de fundos na nova corretora. E hoje estou no time da XP distribuindo fundos. Ai, que ótimo, Si. Bom, primeira pergunta: o que seria um fundo de investimento, Si? Para a gente vai começar aí desde o básico até o mais avançado. Tá ótimo. Bom, pessoal, fundo de investimento é uma forma muito simples e muito prática da gente acessar vários tipos de produtos, né? Pode parecer super complicado, mas eu já adianto que não é. O fundo veio aqui para ajudar a gente, para facilitar a nossa vida. E vocês, hoje, têm um operacional que é zero burocrático para investir em fundo, né? Eu posso parar aqui e, ao longo dessa live, ao longo dessa conversa, eu posso pegar meu celular, acessar o aplicativo, por exemplo, da XP e fazer uma aplicação em 2 minutos. Então, todo esse processo aí de evolução das plataformas de investimento fizeram com que a gente tivesse uma experiência muito fluida e possibilitaram que a gente tivesse acesso a várias gestoras, né, as melhores gestoras do mundo. Então, foram sendo feitas várias parcerias e que deram acesso hoje aos investidores um pouquinho menores, né, a gente que ainda não chegou ali no private, talvez, a acessar grandes nomes, né, grandes gestoras. Hoje a gente consegue aplicar num dos maiores hedge funds do mundo, que é a Bridgewater, por exemplo, com R$ 500. Então, essa acessibilidade das plataformas foi um movimento muito importante que ganhou atração nos últimos anos e que cada vez vem contribuindo mais para que a gente, né, aqui no Brasil, consiga efetivamente acessar bons investimentos. Mas aí você me perguntou, né, o que é fundo? O É, que é isso? Basicamente, quando eu invisto num fundo, eu estou delegando para um terceiro, né? Eu estou pagando um serviço para alguém, para essa pessoa investir meu dinheiro e tomar as decisões de como que ela vai aplicar, né, o meu patrimônio da melhor forma possível. Então, fazendo uma comparação bem bobinha aqui, né? Eu posso muito bem, eu que tenho um cabelo bem longo, parar agora ali na frente do barbeiro e cortar meu próprio cabelo. Provavelmente vai ficar horrível, vai ficar péssimo, né? A melhor decisão nesse caso seria eu pagar uma pessoa que faz isso há anos e que faz isso muito bem, que seria um cabeleireiro, para cortar o meu cabelo e eu sim, ficar minimamente apresentável e sair na um rua, né? E não parecer uma profissional. palhaça. Só que assim, tem uma diferença aqui, né? Se eu cortar meu cabelo e eu não gostar, meu cabelo vai crescer e tá tudo bem. Agora, se eu aplico meu dinheiro, né? Se eu delego essa responsabilidade para alguém e a pessoa faz alguma besteira ali com meu dinheiro, aí, né, o assunto fica um pouco mais complicado. Então, a gente tem que ter um pouquinho de calma e prestar muita atenção no que a gente está investindo e onde a gente está efetivamente alocando ali o nosso patrimônio. Ah, excelente. Bom, Cíntia, já que você falou do que é um fundo, começa também a falar para a gente quais são os tipos de fundo que existe no mercado, porque a gente acaba falando bastante o que é um fundo, mas a gente sabe também que tem muitos fundos no mercado, e principalmente depois aí que a XP e várias outras corretoras abriram bastante as plataformas.
Maria, esse é um tema que a gente começa olhando para o macro, né? Então, assim, Exato. de partida eu já te falo que tem 4 tipos, mas Uhum. vocês vão ver que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Que as características, elas são múltiplas. Muitas. Então, olhando de uma forma bem macro, eu te falei, né? Existem 4 tipos. A gente vai começar ali pela renda fixa, que Uhum. seria o investimento mais tradicional, geralmente é onde a gente mergulha primeiro o nosso pezinho, quando a gente está começando a se aventurar. São investimentos mais conservadores, que a gente tem alguma previsibilidade ali de qual que vai ser o nosso retorno. Não estou dizendo que renda fixa não tem risco, mas geralmente tendem a ser os investimentos menos arriscados. E aí a segunda categoria, né, seriam os multimercados. Multimercado, pessoal, pode investir em praticamente qualquer coisa. Quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Eu posso tanto ter um fundo multimercado que aplica em ações, em moeda sul-africana e compra algum derivativo de petróleo, como eu posso ter um multimercado que investe em empresas de tecnologia e também compra reais e faz operações em curvas de juros. Então, Uhum. são múltiplas as funções ali que eu posso ter dentro de um portfólio de multimercado, tá? Eu diria que esse aí é talvez a caixinha mais complexa, porque existem muitas Muitos. possibilidades. E seguindo para os outros dois, a gente tem um que talvez seja até mais simples da gente entender, que é a classe de ações. Então, investimentos em ações, basicamente, eu estou comprando participações em empresas que são negociadas em bolsa, pode ser aqui no Brasil, pode ser fora do Brasil, né? Investimentos globais, internacionais. E para a gente encerrar aqui as macroclasses, a gente tem um tipo de investimento que, ao longo do tempo, ele está até caindo um pouquinho em desuso, que são aqueles fundos cambiais. E fundo Uhum. cambial é muito simples. Basicamente, eu estou comprando um fundo que se expõe a uma moeda X, geralmente essa moeda é dólar. E aí eu te pergunto, Maria, a gente hoje tem tantos fundos na prateleira que a gente pode investir não só no dólar, mas também ter um ganho em relação a estratégias internacionais. E aí cai um pouquinho em desuso, né? Investir só em dólar Uhum. especificamente não é tão eficiente, eu diria, esse tipo de alocação. Eu coloquei o dólar aqui como exemplo, mas a gente tem também fundo cambial euro, e ele tem sim seu papel ali na carteira. Eu não estou dizendo que é para a Uhum. gente simplesmente virar as costas para esse tipo de investimento, mas cada vez mais eu entendo que os investidores estão olhando menos para esse tipo de investimento e mais para investimentos combinados, né? Combinam ali o retorno do próprio fundo, que pode ser um fundo multimercado, um fundo de ação, e até um fundo de renda fixa, com o retorno de uma moeda, que pode ser dólar, euro, enfim. Exato, eu acabo colocando na carteira dos clientes fundo internacional, com exposição ao dólar e também que pode capturar aí a alta do mercado internacional. Hoje eu vejo que tem uma eficiência muito maior, né? Eu acho que Sim. também tanto no médio como no longo prazo. Bom, no macro mesmo eu vejo esses quatro: renda fixa, o cambial, multimercado e o de ações. Claro que sim, fundo a gente vai entrar, depois se for entrar no micro, tem milhões. Bom, desses quatro, Cíntia, quais são, você vê os riscos de aplicar em fundo? Óbvio que são os principais, né? Que também risco a gente pode enumerar depois também diversos. Acho que para a gente sair um pouquinho do óbvio aqui, eu começar a falar para Uhum. você de risco de mercado, risco de liquidez, aquilo tudo que a gente já conhece, e trazer um Uhum. pouquinho mais para a vida real, para mim, e aí, gente, isso vale para qualquer tipo de investimento, tá? Não só para fundo. O principal risco seria basicamente se eu não tenho disponibilidade, né? E se eu não tenho capacidade para correr aquele risco. O que é isso? Eu posso muito bem ter capacidade para correr o risco, ou seja, eu tenho um patrimônio já bem estruturado, ou a minha renda é alta. Ou Uhum. seja, se eu perder um pouquinho de dinheiro com o meu investimento, não é o fim da minha vida, Uhum. digamos assim. Mas eu posso não ter a disponibilidade, ou seja, eu investi em bolsa e a bolsa agora, né? Vocês estão acompanhando, a bolsa está derretendo. Ah, todo E eu vou mundo ficar está triste. apavorada. Exato. E se eu sou uma investidora um pouco mais conservadora e eu vejo esse movimento da bolsa e o meu patrimônio está em renda variável, pode ser que eu fique muito assustada. Ou seja, eu tinha capacidade, né? Porque eu falei, minha renda lá nesse exemplo era boa, mas eu não estava psicologicamente preparada e alinhada para correr esse tipo de risco. Então, é muito importante que as duas coisas elas estejam alinhadas com a sua escolha de investimento, tá? E eu não estou dizendo que tem certo e tem errado. Pode ser que eu tenha muita disponibilidade. Nossa, eu quero muito correr risco, eu quero botar 100% do meu patrimônio em Bitcoin porque eu sou muito arrojada. E eu não tenho capacidade porque eu não tenho dinheiro.
porque o meu salário não paga as minhas contas. Como que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou colocar ali em risco todo o meu patrimônio num ativo super volátil? Então, acho que a gente precisa começar olhando para isso, né? Seria um ponto de partida. E é óbvio, né, que a gente tem todos esses outros riscos que eu mencionei aqui. Risco de mercado, Uhum. risco de liquidez. E aí, depois, se vocês quiserem, inclusive, aprofundar um pouco mais sobre isso, todos os fundos que são distribuídos em plataformas, eles sofrem um ranqueamento. Então, os administradores desses fundos, eles precisam dar uma nota de risco para cada um desses fundos. Geralmente vai de 1 a 5. Ou Ótimo. seja, se eu tenho um fundo com risco 1, eu sei Uhum. que, né, Ele é não mais é tão arriscado tranquilo. assim. Risco 3, está ali no meio do caminho. Risco Uhum. 5, aí vai ser talvez um fundo que eu possa ter um pouquinho mais de volatilidade. Isso muda, tá? De casa para casa. Os distribuidores também têm gradações de risco. E aquele assunto que a gente sempre escuta, né? Entenda o seu perfil antes de tomar Sim, uma decisão, porque é importante. é bastante importante entender o perfil, até porque quando agora a bolsa oscilando aí desde julho, acaba que se você não entende o seu perfil, né, pode ser que aquela oscilação de patrimônio você não vai gostar muito. Bom, Cíntia, eu quero agora saber de você por que um investidor iria para fundos? Pode colocar 100% da carteira ou até uma parte da carteira. Qual seria a vantagem de aplicar em fundos? Agora você vai vender o seu peixe, né? Primeiro ponto, né? Pode botar 100% da carteira em fundos, você não perde em nada fazendo isso, tá? Eu, pessoalmente, invisto aí 99% do meu patrimônio em fundos e consigo acessar várias estratégias. E por que faz sentido a gente investir em fundos? Eu consigo pensar em 3 grandes benefícios aqui para a gente Uhum. colocar na mesa. O primeiro é um benefício tributário. Se eu invisto através de um fundo, toda vez que o gestor, né, que é aquela pessoa que eu estou pagando para tomar minha decisão de investimento, compra e vende um ativo, ela não Sim, paga imposto de renda para fazer isso. Então, ela pode ficar trocando a posição, né, dado o cenário de mercado, sem sempre. ficar recolhendo IR a cada uma das vendas que ela faz. Se Uhum. eu, Cíntia, fizer isso na física, o leão vai vir e vai Toda me hora morder. tem que fazer. Dentro da carteira do fundo não tem isso, tá? Eu só vou ter ali o recolhimento do IR quando eu efetivamente tiver ou num fundo que tem Come Cotas, Come Cotas, né? Maio, Uhum. novembro. Ou então, se for um fundo de ação, quando eu fizer ali o resgate da minha cota. Então, esse seria o primeiro benefício, para mim é muito claro, benefício tributário. O segundo é a acessibilidade. Hoje, com R$ 100, eu consigo acessar estruturas que, se eu pegar, por exemplo, né, pegar aqui a carteira do Luiz Stuberger do Fundo Verde, vamos ver o que o Stuberger tem na carteira. Eu quisesse replicar cada uma das posições dele com R$ 100, coitado de mim, não consigo. Não tem como. Né? Então, investir através de fundos me dá acesso a ativos, né, que muitas vezes eu não teria todo esse patrimônio para poder fazer uma carteira bem completa e bem diversificada como a gente tem hoje, acessando vários produtos que estão aí disponíveis na plataforma. E acho que o Uhum. mais importante de tudo, é você efetivamente delegar para alguém que sabe fazer o business. É a expertise do gestor. Claro. Se Né? ele Eu sabe posso parar fazer, e assistir um vídeo no YouTube sobre investimentos e achar que eu sei tudo sobre investimentos e começar a investir, pode dar certo. E eu posso começar a ganhar muito dinheiro porque assisti um vídeo no YouTube. Mas isso vai ser sorte. Né? Eu dei sorte. É exato. muito diferente de eu pagar uma pessoa que faz isso há 20, 30 anos, que já viveu várias crises e que com certeza Que vai às tomar vezes, melhores decisões do que eu. exato, e às vezes a crise é totalmente diferente da anterior, que é outra vivência, né? Exato. Que acabou que a gente teve no ano passado, né? Que foi totalmente diferente de qualquer uma que a gente teve na história. Bom, sim, já que você falou de risco, vantagem, desvantagens e tudo mais, o que você pode enumerar aí 2 ou 3 pontos, pode dizer primordiais ou os principais, para se escolher um fundo, na hora, né, do investidor querer escolher? Essa é uma pergunta mais difícil, Sim, né? é o mais difícil, claro. Essa é mais complexa, mas assim, vamos tentar fugir de alguns vieses aqui, né? Acho que o Tá. primeiro, que tende a enviesar muito a nossa tomada de decisão, e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já fez isso, Já né? sei o que você vai Abriu a falar. plataforma e clicou na rentabilidade 12 meses e fez o Rentabilidade. do maior para o menor.
Gente, desculpa, vou acabar com vários sonhos agora, tá? Mas a rentabilidade não deveria ser o ponto principal da escolha de vocês. Eu não tô falando que não importa, é muito importante. Só que tem uma coisa que é mais importante, que é a consistência. Se eu Uhum. tenho um fundo que o objetivo dele é sempre ganhar mais dinheiro do que a bolsa, do que o Ibovespa, Hum. e por algum motivo ele não vem fazendo isso ao longo dos anos consistentemente, gente, desculpa, mas não bota seu dinheiro Não tem nesse como. fundo. Porque não é bom. Então, assim, primeira receita, ponto da nossa receitinha de bolo. Preste atenção na Consistência. consistência. Mais importante do que a rentabilidade. Ele pode ter dado uma porrada no passado. Mas se não é um fundo que vem entregando consistentemente, não dá para a gente falar que ele é um fundo bom para você aplicar ali o seu patrimônio, né? E aí, o segundo ponto, que eu entendo que enviesa bastante a decisão das pessoas, que depois que elas ranqueiam pela rentabilidade, elas vão ranquear pela menor taxa de administração. E, Ah, isso gente, eu já vi que erro. muito, vejo no meu dia a dia. Que erro. Existe sim um caso onde você tem que ficar muito atento à taxa de administração, que é naqueles fundos referenciados DI, né? Que é aquele fundo super simples de renda fixa. Se você está Uhum. pagando taxa alta para esse fundo, você está fazendo coisa errada. Você deveria resgatar seu dinheiro. Porque o Concordo. gestor tem exatamente nenhum trabalho de tomada de decisão, né? Para que você vai pagar caro por esse serviço? É um serviço muito simples. Ou então, se for um fundo passivo, o Hum. objetivo dele é só comprar ações da Petrobras. Aí você vai pagar 2% de taxa para o gestor fazer isso? Nesse caso, preste atenção na taxa, mas só nesse, tá? Todos os outros, gente, esquece a taxa. Quando a rentabilidade é apresentada para você, ela já é apresentada líquida de taxa. Ou seja, eu posso comparar efetivamente qual que foi a performance do meu gestor, Uhum. tentando abstrair um pouco de taxa. Não quer dizer que um fundo que cobra 1,5 de taxa de administração é melhor que um fundo que cobra 2,25. Então, assim, desapega. Desapega do conceito de taxa que isso vai te enviesar para o lado errado. E se você quiser ter uma análise, e você adora fazer uma análise investigativa, fazer toda uma diligência na gestora, conhecer o gestor, existe um método que a XP aplica para selecionar quem são os gestores que vão entrar na grade, que é o método dos 5 P's. Eu fiz até Hum. uma colinha, gente, para não esquecer, porque são 5 P's, né? Então é Tá bom, performance, pode passado e falar. presente. Ó, a gente olha tudo isso quando a gente Ah. vai selecionar uma gestora. Performance, passado e presente, pessoas, processo e produto. Essa Uhum. metodologia ela está aberta, está online, todo mundo pode copiar, não é segredo velado. E você pode aplicar isso, inclusive, né, essa metodologia que está lá descrita na sua tomada de decisão. Mas, se você não tem paciência, não tem tempo para fazer isso, cheio de coisa vai resolver, né? Tenho que trabalhar, ganhar meu dinheiro, limpar minha casa. A gente também, aqui na XP, deixou aberto já a nossa curadoria do que a gente entende que são os melhores fundos da indústria. Isso chama Top Fundo. Gente, está aberto para quem quiser ver, não é segredo também. Eu começaria por ali. Qualquer fundo que está ali, tanto nos top fundos locais quanto nos top fundos internacionais, a gente indica de olhos fechados. Então, é um bom ponto de partida para decidir onde é que você vai alocar o seu dinheiro. Bom, já que você começou a falar aí dos tops, eu quero saber agora os tops para o ano que vem. Já considerando aí esse ano de eleição, acho que, pelo menos na minha visão, seria interessante colocar tanto fundo multimercado como fundo internacional. Pode ser, acredito eu, sem o hedge, né? Para poder a gente ganhar com a variação do câmbio. Mas se eu estiver errada, você pode me corrigir, Cíntia. Não, imagina. Eu separei aqui 5 fundos para falar para vocês, que são fundos que pessoalmente eu gosto muito, então totalmente enviesada, tá? A minha seleção. Começando aqui pelo mais simples, né? Que seria a renda fixa. A Tá. Ibiúna, há um pouco mais de um ano, ela lançou uma área de crédito. A Ibiúna é super conhecida pelos fundos macro, né? Plínio Gosto Torós, bastante. Azevedo. E ela lançou um pouquinho mais de um ano uma área de crédito com uma equipe que, nossa, muito, muito top. E que começou a fazer gestão de crédito privado e vem fazendo muito bem. E hoje ela tem um fundo aberto, que é o Ibiúna Credit, e a gente sabe que os fundos de crédito eles estão com um carrego, né, o quanto que vai render a carteira daqui para frente, bastante elevado ainda. Então ainda tem oportunidade nesse tipo de fundo. Esse específico da Ibiúna, a expectativa é que a carteira dele remunere em torno de CDI mais 3%. Nossa, Que é bastante coisa. gostei, gostei. Então, é um bom fundo para a gente olhar dentro da grade de renda fixa. É mais interessante do que eu pegar o meu dinheiro e aplicar em 50 tipos de créditos diferentes, né? Que eu vou ter que ter muito patrimônio para poder diversificar. E dentro de um fundo, eu estou pulverizando meu risco, né? Não estou correndo nem só o risco da Claro. empresa A e nem só o risco da empresa B.
Então, começaria por renda fixa, mas eu, pessoalmente, gosto mais ali de um investimento um pouquinho mais arrojado, uma pimentinha. Então, a gente vai começar a caminhar para algumas coisinhas um pouquinho mais arriscadas aqui. Tá. Multimercado. Você falou, o que seria bom investimento para o ano que vem? Esse seria um ótimo investimento para o ano que vem, se ele fosse ficar aberto, tá? Ele vai fechar esse ano. Então, pessoal, se você tem um perfil um pouquinho mais arrojado e não tem esse fundo na sua carteira, começa a prestar atenção nele, que ele vai fechar esse ano ainda, tá? 31 de dezembro ele fecha, que é o fundo Vista Red. Esse eu gosto, eu coloco também na carteira. Esse fundo é sensacional, mas como eu falei, ele é uma versão aguada, ele é uma versão diluída de risco de um outro fundo da Vista, que é o Vista Multiestratégia, que tem tanta vol, esse Multiestratégia tem vol igual de bolsa, parece fundo de ação. Que eles tiveram que fazer um fundo diluído. E ainda assim é um multimercado alta vol. Por isso que eu falei para quem gosta um pouquinho mais de risco, quem gosta de se aventurar um pouco mais. Historicamente, eles operam muito bem petróleo, e vocês sabem que a gente veio, ainda está, né, num ciclo de commodities muito forte aqui no Brasil. Então, eles capturaram de uma forma primordial o retorno, principalmente em commodities e via petróleo também, tá? E aí, aumentando um pouquinho mais aqui, né? O risco. Nossa carteira. Outro fundo que está aberto, mas ele está aberto pontualmente, porque historicamente ele está sempre fechado. E aí, esse daí foi um que eu apliquei lá no início e assim, eu não resgato de jeito nenhum, porque é difícil a gente encontrar ele aberto na indústria. É o Dahlia Total Return. Ele é um fundo de ação. Apesar de que quando a gente lê qual que é a classificação do fundo, ele entra como multimercado, né? Só para confundir aqui a nossa cabeça, ele é um fundo de ação long bias, que é aquele fundo um pouquinho mais defensivo, que ele não precisa ficar, talvez, tão exposto à bolsa quanto um fundo puro de ação, né? Um long only. Dahlia é sensacional, pessoal. O fundo, a casa já existe, foi criada ali em 18, 19, e o fundo tem um retorno anualizado, desde que a estratégia foi criada, na casa de 17% ao ano. Então, muito bom. Consistência, bom retorno, entrega o prometido. Indico sem sombra de dúvidas esse tipo de fundo para a carteira dos clientes também. Então, a gente já falou, né, de multimercado, de renda variável, de renda fixa. Passando agora para internacional, né, que é a minha praia aqui na XP, inclusive, é difícil, tá? Escolher um, foi duro. Eu fiquei, assim, alguns minutos pensando sobre o que eu ia comunicar aqui para vocês. A gente tem mais de 150 fundos hoje na grade, só internacionais. Então, não é uma tarefa fácil, porque são muitos produtos muito bons. Mas pensando que a gente está com uma carteira aqui, né, essa carteira teórica, muito voltada para o Brasil, e quando a gente fala de internacional, geralmente as pessoas pensam primeiro em Estados Unidos, geralmente tem que ser a escolha óbvia, né? Vou pensar num fundo de ações americanas, às vezes o Western BDR, mas para a gente fugir do óbvio, que é o que a gente está fazendo hoje, eu trouxe uma estratégia que ela é muito complementar à Bolsa Brasileira. A gente sabe que a Bolsa Brasileira ela é quase que carregada por bancos e commodities, né? Sim. Maior parcela. Maior parcela. Quando a gente olha para a Europa, é totalmente diferente. A Europa ela é muito forte, né, em setores que o Brasil não tem tanta força. Então, ela entra como uma exposição muito complementar ao que a gente já tem, né? Ela é forte em consumo de luxo, em saúde, em industriais. Então, faz muito sentido para quem tem muita exposição em Brasil, se quiser diversificar internacionalmente, ter uma posição em Europa. E tem um fundo que vem fazendo gestão brilhantemente, né, de uma gestora internacional que chama Júpiter. É um fundo de ações também, concentrado. E ele tem conseguido entregar o retorno aí desde o início da estratégia de mais ou menos 15% ao ano. Que para a Europa, que é uma região que não cresce tanto como um país emergente, o Brasil, é um mega retorno. Sim. Então, fica a dica aí, pessoal. O Jupiter European Growth é o nome do fundo. E só tem mais um slot aqui para a gente fechar quais seriam os fundos para a gente ficar de olho. Esse fundo ele é novo, ele é recém-lançado, então ele não tem tracking record ainda, a gente não sabe qual é o histórico do fundo. Mas ele entra aqui na nossa carteira, né, como um fundo para colocar um pouquinho mais de pimentinha, né, que foi pouca, para descorrelacionar um pouco mais. E é uma estratégia muito bacana. Né? O time da Giant, que é uma gestora que é especializada em fazer fundo quantitativo, ela lançou o primeiro fundo do Brasil que tem benchmark em Bitcoin de criptomoeda. Porque o que vinha acontecendo? As gestoras vinham criando fundos de cripto, de Bitcoin, whatever, e com benchmark em CDI.
E aí, quando vinha aquela cobrança de performance semestral, né, que o Bitcoin tinha dado 100% de retorno, ele cobrava sobre um CDI de 2, 3%. E aí, era uma cobrança dura e a Giant falou, nossa, não é justo fazer isso. A gente vai criar, sim, um fundo de cripto, mas a gente vai botar um benchmark em Bitcoin. Então, primeiro ponto super positivo. Segundo ponto, né, por que esse fundo da Giant, que chama Giant Satoshi, é super diferente? Ele é um fundo long bias. Então, dependendo de como é que está o movimento de mercado, né, e qual que é a leitura da gestora, através ali dos modelos estatísticos que ela aplica, ela pode ficar mais ou menos exposta em Bitcoin e Ethereum, que são as duas criptomoedas hoje que têm maior exposição, né, do mercado. Exatamente, tem maior market cap. É uma estratégia nova, como eu falei. Sempre que a gente fala de cripto, a gente está falando ali de 5% do patrimônio, no máximo. No máximo. Não é para botar o dinheiro todo, mas uma estratégia muito bacana que é recém-criada e que eu acho que pode complementar bem aqui esse nosso mix de oportunidades. Ah, então tá ótimo. Cíntia, muito obrigada pela nossa conversa. Eu adorei. Vou postar hoje a nossa conversa aqui e depois também vou pegar as dicas para colocar como carrossel para o pessoal também depois anotar e ficar aí para sempre, né? Na hora de escolher e também as dicas para o ano que vem para investir. Tá bom, ótimo. meu amor? Muito obrigada. Obrigada. Um beijão. Tchau, Tchau, tchau.